Olá pessoal do programa Fonte de Fé, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje nós estamos com mais um podcast aqui para você, já com a nossa nova convidada, já vou deixar que ela se apresente. Meu nome é Ângela de Souza Yante, moro no Rio Bonito e é uma satisfação muito grande poder hoje estar participando desta conversa. O conhecer um pouquinho mais de cada um de nós é imprescindível para a nossa caminhada de fé. Ângela, já pode falar um pouquinho da sua família, se você é casada, tem filhos? Eu tenho 49 anos, 50 este ano, é o ano do cinquentei, mais à frente, 14 de outubro. Estou casada há 28 anos com Humberto Yante, então dá para ver que esse sobrenome é alemão, ele é de origem alemã, eu sou Souza e ele é Yante. Tenho duas filhas, a Larissa, que está prestes a completar 25 anos, e a Camila, também aí praticamente com 20 anos de idade. E qual que é a tua cidade natal, Ângela? Você é daqui de Joinville? Eu estou há 30 anos em Joinville, completei agora em 2024. Eu sou natural da cidade de Enéas Marques, no Paraná, bem no sudoeste do Paraná. E deixei a terra natal, deixei a casa paterna no dia 31 de julho de 1994. Então, há 30 anos, a cidade de Joinville me adotou. Amém. E assim, falando um pouquinho lá da tua família, da tua cidade, como é que era lá a vivência com os teus pais, com a tua mãe? Então, eu vim do interior, trabalhava na lavoura mesmo, na roça. Até foi o motivo que fez e que fazia nos anos 90, né? Muitos jovens deixarem a casa paterna. A possibilidade de trabalhar na cidade grande. Porque a lavoura para 4 ou 5 pessoas continuava lá, né? Então, quanto menos pessoas em casa, era mais facilitado o andamento da própria subsistência mesmo, e a tua né? família era grande? Não, eu sou a segunda de 4 irmãos. 4 irmãos. 4 irmãos. Então, a vivência lá era o trabalho muito na lavoura, todos os filhos ajudavam, né? Sim. Eu tenho mais... O meu irmão mais velho, o primeiro, o meu irmão, José Carlos, mora também aqui no Rio Bonito. Veio em 90 para Joinville. E a minha irmã Eliane, nascida em 81, mora também no Rio Bonito. E a minha irmã caçula, quando eu saí de casa com 17, 18 anos ali, ela tinha 1 ano e 6 meses. Foi uma das partes mais difíceis, assim, de deixar a casa paterna, porque era praticamente né, a vivência, eu com 17, 18 anos. Então veio o bebê, a mãe trabalhava mais na roça e a gente tinha aquele cuidado maior, assim, então foi bem difícil o desapego. A Aline, que mora ainda hoje no Paraná, casada, também tem uma filha. E só vocês vieram para cá? Só nós, no caso veio meu irmão primeiro, morou com uma tia, depois eu vim morar com ele. E depois que eu casei, a minha irmã veio morar comigo. Né? Um trouxe o outro. Um trouxe o outro. Então, isso era bem comum no interior né? do Paraná, onde a gente morava. Como eu falei, a busca da subsistência mesmo, né? Era uma necessidade de evoluir de alguma maneira. Naquela época era bem difícil, nós viemos para cá também em 81. E veio muita gente do Paraná para cá, né? Porque aqui tinha muita oferta de emprego na época, né? E como é que era a tua vivência lá? Até os teus 17, 18, ficou lá? Eu saí de casa com 18 anos. Aí como é que era lá na tua família, a espiritualidade, como é que era já o teu início lá na caminhada? Então, para quem trabalha na lavoura, e muitos vão se identificar, porque a gente, é até interessante que às vezes o padre ri nas homilias que fala, ele diz, os paranaenses, e muita gente sorri e levanta a mão, né? A gente tem muito paranaense aqui. Sim, bastante. Tanto em Joinville como em Piraberaba. Eu vim, a princípio, morei no Aventureiro, né? Mas a gente tinha a espiritualidade e principalmente o culto
O culto, digo, a celebração que a gente tem hoje. A gente chamava Uhum. de culto, né? Era aquela parte mais esperada da semana. Porque como nós trabalhávamos durante a semana na lavoura, e eu fiquei um tempo sem estudar ali do primário, até 11 anos terminei o primário. Então até os 16 anos eu não tive a possibilidade de continuar meus estudos. Eu precisei esperar a minha irmã mais nova, a Eliane, entrar no primário, fazer todo o primário, e depois nós duas fomos então, o pai encaminhou-nos para o ginásio, que a gente chamava. Sim. Então, a gente passava a semana toda praticamente sem ver ninguém fora a família. Era ali, pai, mãe, os irmãos trabalhando. E, claro, eu vivi um tempo, como eu falei, 50 esse ano, mas eu vivi o tempo de nem energia elétrica a gente tinha em casa. Imagina. Né? Então a gente não tinha energia elétrica, era o lampião a gás, era a mãe meio que no breu ali, mexendo numa polenta, no fogão a lenha, mas o pai e a mãe e os irmãos ali, a gente estava sempre rezando o terço ao redor, no anoitecer. E esse final de semana de ir no culto, na celebração, rever os amigos, era uma festa, né? Imagina. Então, a gente tinha missa uma vez por mês normalmente, e durante a semana, à tarde, para ter uma ideia. Mas o culto do domingo, a celebração do domingo era sagrado, assim, não era talvez se sobrasse tempo ou se não tivesse outra coisa. Não. Tinha que ir, né? Tinha que ir. Mesmo na dificuldade, que era tudo longe, né? Tudo longe. Difícil. Nós íamos na catequese, ou na doutrina, como a gente chamava. Eu ia dizer agora, como é que foi ele teu início ali na tua doutrina. Catequese? É a doutrina, catecismo, né? Na doutrina. A gente ia a pé, bem 4 ou 5 quilômetros às vezes, e voltava a pé, tão diferente da realidade de hoje, porque a gente com 9, 10 anos, a gente ia sozinho, né, no caminho. Eram estradas rurais, mas se tinha aquela confiança, sabendo que, né, éramos conhecidos de todos. E nos sábados, então, catequese, domingo, culto, durante a semana, trabalho. Mas, como eu falei e friso, né, eu cresci vendo os meus pais fazerem novena de Natal, não deixando em momento algum, principalmente o terço. Né? Imagina após um dia cansado de trabalho, de colheita, mas a gente estava ali, rezava e não entendia talvez tanto quanto hoje a importância daquilo. Sim. Mas aquela semente, com certeza, criou suas raízes e está aí. O pai levava, né? Nós íamos juntos, né? Alguma coisa tinha de bom lá porque eles iam, então nós íamos juntos. E aí você fez lá então, se batizou, fez a primeira comunhão, se crismou tudo no Paraná. Tudo no Paraná. Aí já veio para cá, pronta para a missão. Então, Ou a missão ainda não estava no teu coração? Está, né? Então, é interessante você falar do batismo, porque no decorrer da vida a gente vai criando algumas necessidades espirituais. E há uns 2, 3 anos mais ou menos, eu precisei, numa viagem lá no Paraná, ir na secretaria para buscar corretamente o padre que me batizou. Então, os meus pais sabem dizer algumas coisas, mas não muito, né? Uhum. Então, a comunidade em que eu participava se chamava São Luís Gonzaga, tem muito carinho até hoje, a pequenina igrejinha de São Luís. Era para ser o meu nome. Eu nasci no dia de São Luís Gonzaga. Dia 21 de junho, então. Exatamente. Muito bem. A mãe ensinava, vou botar de Geraldo, São Geraldo. E hoje eu tenho o meu São Geraldo lá no pé do meu monitor, com a caveirinha no pé dele. É o santo das peripécias, eu gosto dele, fazia arte. Então, fui batizada nessa igreja. Nasci dia 14 de outubro de 75, fui batizada no dia 8 de novembro de 75. A padroeira, a santa que a gente celebra nesse dia, Santa Elizabeth da Trindade, uma história belíssima também, que eu vim buscar a conhecer também há não muitos anos. A primeira comunhão eu fiz na mesma comunidade, numa tarde de dia de semana, ou seja, durante a semana, ali de manhã trabalhei na roça, à tarde vai à igreja, faz a primeira comunhão.
no dia 24 de abril de 1985 e termina a comunhão, glória a Deus, volta para casa e a vida continua, tira leite, né? Sem festa, a festa, claro, era dentro da gente, Sim. é claro. E a crisma foi na paróquia, no caso, né? Na igreja maior, digamos assim, Nova Esperança do Sudoeste, no dia 30 de setembro de 1988. Então, eu vim para cá, assim, com todos os sacramentos e em 94, como falei. Então, agora nós entramos aqui na formação da tua família hoje, né? Aí como é que foi chegada em Joinville e aqui também para você aqui conhecer o seu esposo, formar sua família? Eu vim para Joinville assim que mudou a moeda, que entrou o real. O real iniciou em julho de 94 e foi naquele mês que eu vim. E eu lembro até hoje que eu vim para cá com R$30, que foi o que o pai, né? Uhum. R$30. Eu cheguei em Joinville sem nem sequer uma carteira de trabalho. Então, vinda do interior, estava cursando a 7ª série na época. Com 18 anos, como eu falei, voltei aos 16. Ok, um tio me ajudou a fazer carteira de trabalho, me levou nos lugares que precisava. Meu irmão trabalhava à noite na Embraco. Você não veio direto para Piraberaba, né? Não, eu vim a princípio para o Aventureiro, que era ali que o meu irmão morava e ele era solteiro, então nós dois fomos morar junto ali na mesma casa. E chegando dia 1º de agosto, portanto, em Joinville. Ali no mês de agosto, providenciei os documentos que precisava. No dia 12 de setembro, fui chamada para uma entrevista ali no final da Tenente Antônio João. Tinha uma empresa ali estabelecida, a ICC Cardinale, na época. E uma semana depois, fui contratada. E eu lembro que a pessoa que me contratou disse, mas quem me garante que você vai conseguir trabalhar chão de fábrica, né? Sim. E eu disse, olha, da onde eu vim, trabalhando debaixo do sol, eu te garanto que tudo que eu fizer aqui vai ser muito leve perto do que eu fazia. Imagine, né? E foi ali que eu conheci meu esposo. Então, eu entrei em setembro, ele trabalhava na empresa também. Então, né, são caminhos de Deus, porque ele morava no Rio Bonito, eu morando no Aventureiro. Se não fosse a empresa, né, talvez a gente não tivesse se conhecido. Uhum. E começamos um namoro ali no final de 94, noivamos em 95 e casamos no dia 7 de dezembro de 96. E continuamos trabalhando na mesma empresa, foi a única empresa que eu trabalhei, hoje eu não trabalho fora. Eu fiquei por 15 anos na mesma empresa e foi ali que a gente construiu praticamente tudo do início da nossa vida, né? Trabalhando 15 anos na mesma empresa, nos conhecemos lá, casamos trabalhando lá, tivemos as meninas trabalhando lá, então é um lugar assim que me deixou muitas boas lembranças, com certeza, me ajudou a me construir também. Imagina. Então, assim que a gente casou, a gente veio daí morar no Rio Bonito. E aí, como que começa a tua caminhada aí na igreja? Servindo, ou pelo menos iniciou só participando da comunidade, depois veio o chamado? Só participando da comunidade, que nunca é só, né? Não. O importante é essas raízes e a gente entender que a gente não consegue deixar aquilo. Então, mesmo morando no Aventureiro, o meu marido, ele é luterano, era luterano, no caso, antes do casamento. E ele participava comigo nas celebrações. Eu ia no Aventureiro, nos domingos e tal. E depois que a gente casou e veio pra cá, eu lembro que mesmo namorando, quando eu visitava aqui no Rio Bonito, eu comecei a frequentar a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, né? Então, pessoas que hoje são avós já ali, eram as mocinhas da época e a gente via ali, né, servindo o altar e tudo mais. E sempre lembrando do quanto a gente serviu, porque antes de eu sair do Paraná, assim que eu fiz a crisma, eu fui catequista,
eu trabalhei no grupo de jovens, então já vinha de uma caminhada. Já tinha uma, mas no chegar aqui, bagagem, né, os lugares diferentes muda. E o trabalho, eu continuei sempre participando, mas participando. Sim. Né? Então tive as meninas, o batismo, a sequência de catequese e tudo mais, e precisei de um tombo para voltar definitivamente, uso esse termo, para a casa do Pai. Como eu já vinha trabalhando como catequista, como grupo de jovens, eu tinha as minhas pastorais, vou usar esse termo mesmo, adolescente. Então quando eu cheguei aqui, eu não assumi nada em comunidade, mas eu nunca deixei de ir. Participou só da comunidade, né? Participei da comunidade. Quem era o padre na época? Quando eu comecei aqui no Rio Bonito, era o Padre Elias. Ah, o Elias. Era o primeiro pároco aqui da paróquia, né? Padre Elias. Foi ele que batizou a Larissa, inclusive. E aí, com as crianças ali, daí como é que você entra ali nas pastorais? Então, eu acabo mencionando o tombo, por quê? Eu mencionei que eu trabalhei 15 anos na mesma empresa, né? E ali a gente formou família, não só família casa, como um tempo tão diferente do que eu vejo as pessoas falando de trabalhar em empresa hoje, porque a gente realmente era família, a gente se importava um com o outro, a gente se visitava, a gente formou união que até hoje a gente leva, né? Não tinha aquela competição, enfim. E chegou um determinado dia, acredite ou não, dia 21 de junho, dia de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Eu trabalhava no administrativo desde 2000, entrei trabalhando no chão de fábrica, assim. A empresa que eu trabalhava fazia gacheta ou borracha para geladeira. E trabalhava no faturamento, estabilidade financeira, estabilidade com a casa, plano de saúde para as meninas, para a família toda, tudo indo muito bem. Meu marido trabalhava na parte da manhã e eu trabalhava na parte da tarde. E eis que nesse dia 21 de junho, ele chega 12:30 em casa, antes do horário previsto, dizendo que havia sido demitido. Então, eu já fiquei desestruturada, né? E como é que vai ser? Agora sou eu trabalhando, se eu sustentar a casa, era algo muito novo, né? Sim. Por trabalhar tanto tempo no mesmo lugar. E assim que eu cheguei na empresa, eu já percebi na portaria que alguma coisa não estava muito bem. E assim que iniciou o meu turno de trabalho, eu também fui desligada. Então imaginem, depois de trabalhar 15 anos na mesma empresa, os dois serem desligados no mesmo dia. Então eu lembro que eu liguei para o meu marido para ele me buscar e eu não conseguia falar do outro lado da linha, né? Porque desaba realmente, porque tu perde toda a estabilidade que tu tem, toda a segurança que tu tem, tu perde. Sim. E agora como é que vai ser, né? E era algo muito novo para mim, eu nunca havia sido demitida. Então, como é que é agora? Como é que vai ser? E já vem um certo medo de necessidade, e as meninas como é que vão ficar, aquele negócio todo. E eu falo sem, né, medo nenhum, de que eu chorei 24 horas seguidas. 24 horas. Desde o momento que eu cheguei em casa até o outro dia. Eu não dormi naquela noite, eu chorei direto. E hoje eu falo que eu não permiti que meu marido sofresse também, né? Ele também havia sido demitido. Mas o meu desespero foi tão grande que eu não permiti que ele sofresse. Claro que ele sofreu também, mas sim, né, tentando me consolar e tal. E eu percebi que aquele lugar onde eu circulava livremente, praticamente todos os fins de semana tinha que ir lá tirar nota fiscal para o caminhoneiro sair e tal. Então eu circulava muito, pegava moto, ia sozinha mesmo de moto, tirar a nota fiscal e voltava. Então vivia muito para a empresa, né? E de repente tiraram aquilo da gente. E a partir daquele dia eu tive consciência de que aquele lugar onde eu entrei por 15 anos, eu não poderia mais entrar. Eu não era mais bem-vinda ali. A empresa estava passando por um momento de grande crise, tanto que ali naqueles mesmos dias foram 100 e poucos funcionários demitidos e hoje a empresa não existe mais.
Ela tem sede em São Paulo e em Joinville ela não existe mais. E ali eu passei aqueles dias de grande sofrimento, grande abatimento, mas não deixei de ir na igreja. E o estalo, assim, foi um dia que eu estava subindo o morro, ali, para chegar na igreja da Auxiliadora. E quando eu estava quase chegando na igreja, eu tive um sentimento muito forte do aqui eu posso entrar. Aqui eu sou bem-vinda. Aqui as portas não estão fechadas para mim. Sério, eu me emociono até hoje porque aquele sentimento, isso foi em 2010. Imagina. Eu tenho até hoje. Aqui eu sou bem-vindo. Lá eu não posso mais entrar, mas aqui eu posso. Então passaram-se ali uns meses e eu fui convidada a ser catequista e voltei a dar catequese, terminei uma turma que estava no Crisma e depois peguei outra turma que é dessa minha filha que vai fazer 20 anos, a Camila. Peguei uma turma ali no início e os levei até o sacramento do Crisma. Acompanhei, então eu fui a única catequista dela também. E depois fui entrando em outras pastorais, deixei a catequese, mas a caminhada, o retornar à casa do Pai foi a partir do dia 21 de junho de 2010. A partir de uma dor muito grande, entender que eu tinha onde me abrigar, eu tinha onde me consolar. E qual que é a tua espiritualidade preferida, assim, que te sustentou naquele momento e hoje você, de repente, até traz ela até hoje? Geraldo, na verdade, eu fui descobrindo muitas coisas depois disso. Eu sei que muitas pessoas vão ver esse podcast e muitas pessoas podem mudar a visão da Ângela, né? Mas eu vejo que a transparência ela é necessária para a gente entender que ninguém nasceu pronto para nada. Quando eu iniciei a catequese, quando me convidaram para voltar a ser catequista aqui em Joinville, eu precisei aprender o Vinde Espírito Santo, porque isso a gente não rezava lá no interior do Paraná. A gente tinha outras orações, mas não essa. E eu precisei colocar ali na porta da geladeira para conseguir aprender o Vinde Espírito Santo. Então, outras devoções, como o terço diário e tantas outras que eu fui adquirindo no decorrer, foi realmente um processo, uma caminhada, é uma escadaria e ela é constante. Ela é diária, ela é todos os dias. Não é todos os anos, ela é todos os dias. Ela não é cumulativa, né? Não é cumulativa. É verdade. Eu vejo assim, a nossa igreja, até falei para o Marcos, que esteve aqui no nosso podcast também, se você quiser, pode procurar aí nossos vídeos que você vai ter também o podcast com ele. A nossa igreja é tão maravilhosa que ela tem vários caminhos que você pode seguir para você alcançar essa graça, né, da nossa graça, da nossa salvação. Na verdade, nós estamos lutando pela nossa salvação. Isso aí. Né, e tentamos levar a nossa família junto, né, Nathalie? Quem se aproxima de nós. É verdade, é isso aí então. Então, com essa graça aí que você recebeu, parece que Deus age pelos caminhos que a gente não entende, né? Às vezes tortuosos. E como a Ângela falou, ninguém é santo. A gente vem num caminho de santidade. Nós estamos buscando a santidade, né? E o que você almeja ainda alcançar nessa caminhada?